Olá, queridos, amados de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do culto, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube. Muito bom dia, sábado, um dia lindo, bonito, né? Que Deus nos deu. Quero te desejar as maiores e melhores bênçãos dos céus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém, queridos? Amados, semana retrasada, a minha família e eu vivemos um drama doloroso, né, que com certeza nos moveu, nos comoveu, né? Estou falando da perda de um ente querido, uma sobrinha, né, de forma trágica e eu diria até absurda, né? Uma jovenzinha linda, às vésperas de completar 22 anos, com todas as prerrogativas potenciais para viver uma vida feliz, desfrutar dessa vida, né, que Deus nos dá. Foi um dia difícil para todos nós, foi sim, né? Principalmente para a família, para a minha esposa, que era tia dela, né, para sua mãe, inconsolável, né, diante do corpo inerte da sua filha. E no momento em que nós chegamos lá, ela em prantos, né, perguntava por que Deus havia tirado a vida de sua filha, né? Eu até creio que esta foi a primeira explicação que veio ao seu coração, né? A explicação da dor que ela estava sentindo, do fato em si, mas, na verdade, eu disse para ela baixinho nos seus ouvidos, a abracei e disse para ela o que está escrito em Lucas capítulo 20, né, que Deus, nosso Deus, é um Deus de vivos e não de mortos. E para Ele todos vivem, né? Muitas pessoas, amados, pensam coisas erradas sobre Deus, principalmente nesses momentos de perda, porque tentam entender a Deus através das circunstâncias, mas estas não são Deus que está causando ou operando, né? Infelizmente, as pessoas culpam e começam a dizer que ele é isso ou aquilo de forma impensada, né? Jogando sobre ele a culpa das tragédias, das mortes, dos acidentes, das coisas das guerras, né? E hoje, né, passados alguns dias desse momento fatídico, né, os meus pensamentos eles foram direcionados, creio que pelo Espírito Santo, para falar nesta mensagem sobre a vida e a morte. Olha, Deus não criou a morte para ficar habitando no jardim do Éden com o homem. Ele falou sim para Adão: olha, se você comer, certamente morrerá, né? Ou morrendo, morrerás, né? Você vai morrer espiritualmente. E com a morte espiritual vem a morte física. Ela vai entrar. Aconteceu justamente isso. A morte entrou pela decisão de Adão de desobedecer, de ignorar a palavra de Deus, né? E a morte foi a porta de entrada. Creiam nisso, para as enfermidades, para as tragédias, para os suicídios, para os homicídios, né? Porque tudo isso vem com o propósito de trazer morte. É uma operação, ela não vem para lhe maltratar e pronto, né? Ela vem, na verdade, para lhe matar, né? Então, a morte é inimiga de Deus. A morte é inimiga do doador da vida. Nosso Deus é um Deus de vida. Ele nunca ministrou sobre nós morte. Muito pelo contrário, a Bíblia diz lá em Gênesis 2 que Deus soprou nas narinas do homem ainda sem vida, o seu fôlego de vida. E aquele corpo foi feito do pó da terra e recebeu o dom da vida, porque se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Deus soprou o seu próprio sopro de vida no homem, né? Então o homem passou a ser muito mais do que apenas pó ou substância física. O homem tem um espírito. Nós podemos imaginar esta cena, aquele boneco de barro, né? Tinha acabado de ser criado por Deus a partir do pó da terra
e é um corpo, né, humano sem vida, um boneco deitado no chão. Então Deus se inclinou e soprou o seu próprio fôlego nas narinas daquele boneco, né? E mostrando que ele é a fonte da vida. E diretamente colocou essa vida dentro do homem, né? Esse sopro de Deus simboliza justamente a infusão da vida e do Espírito Santo, né? Tornando o ser humano único e espiritual, distinto de todas as demais criaturas, né? E um pouco mais adiante, depois da queda do homem, né, depois da escolha de Adão por desobedecer, decisão sua, livre-arbítrio, ele opta pela morte, né? Mas Deus começou, na sua misericórdia, a dar ao homem a chance de se chegar de novo a ele. Ele começou a levantar pessoas, como a gente vê lá em Gênesis 6, um homem chamado Enos, que era neto de Adão. Ele começou a buscar Deus novamente e acabou encontrando pistas, né, pelo próprio Deus de como poderia se chegar a ele. Então, ele sempre propôs a vida para o homem, para nós. Né? Em Deuteronômio 30, Deus disse: os céus e a terra tomam por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amados, escolher a vida é uma opção, é uma escolha, né, que vai trazer ao final a bênção, não a maldição. Né? Então, por essa misericórdia de Deus, por esse amor de Deus, nós podemos entender exatamente quem Deus é. E Deus é amor, Ele é amor perfeito, onde não existe nenhuma sombra de mudança ou variação. Ele é o amor completo, né? Então, tudo que vem de Deus vem derivado do amor. Deus não é o responsável. Creiam nisso pelas catástrofes, pelas coisas ruins que acontecem. Se nós formos ler Gênesis, vamos ver que ele, como criador de todas as coisas, ele viu que tudo que ele criou era bom, né? Agora, nós vamos morrer? Claro que sim, né? Mas nós podemos escolher a vida. E mesmo que este corpo, né, que nós temos volte ao pó, nós podemos estar certos da vida eterna em Cristo. Paulo ele disse aos Romanos, lá em Romanos 4, que Deus é aquele que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Agora, é verdade, né, que também está escrito que o homem está determinado a morrer uma só vez, está lá em Hebreus 9. Nós vamos todos morrer, se Jesus não nos arrebatar antes, né? E eu creio nisso, né? E eu espero que você não tenha dúvida também, mas infelizmente muitos vivem como se este processo da vida, a morte, né, não fosse chegar. Nós vamos morrer de coronavírus? Vamos. Alguns de nós, sim, de acidente, de velhice. E como eu disse, né, isso permeou a minha cabeça nesses dias com uma certa frequência. Né? E pode ser que seja alguém dos meus, ou até eu mesmo, né? Talvez você pergunte, então nós fomos criados para a morte, pastor? Afinal, vamos todos morrer? Não, né? Nós fomos criados para a vida. A morte não é algo natural da nossa vida, não faz parte do curso original de Deus. Eu costumo dizer que a morte não está no coração de Deus para nós. Né? Ele propôs lá no início a vida e a morte e ele nos aconselha, escolhe a vida. Por isso sentimos, né? Por isso ficamos aflitos, ficamos inconsoláveis com a separação, que muitas vezes nós somos levados a sofrer pela morte, pela operação da morte. Nós somos obrigados a conviver com a dor da separação, da tristeza. Né? Os cristãos e não cristãos estão sujeitos à morte, sim. A diferença é que o cristão tem dentro de si uma viva esperança, né? Sabendo que essa vida não tem um ponto final, né? Mas continua na eternidade com o nosso Deus.
quando a gente olha a Bíblia, né, no contexto bíblico e cristão, a vida eterna é descrita como uma promessa e como uma oferta de Deus, né, como um favor de Deus feita à humanidade. Não é algo conquistado apenas por méritos humanos, mas do que apenas viver para sempre, a vida eterna é definida como conhecer a Deus e a Jesus Cristo, vivendo com eles um relacionamento íntimo, né? A vida eterna não é apenas algo futuro após a morte, né? Mas uma nova qualidade de vida que começa agora, né? No momento em que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, porque ele mesmo disse, né? Eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância, né? E isso indica que o propósito da sua vinda não foi apenas garantir a existência terrena, mas oferecer uma vida plena, rica em propósito, alegria e comunhão com Deus, contrastando justamente com a destruição trazida pelo pecado e com a realidade desse mundo. Esse mundo é agressivo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? E o maligno veio para matar, roubar e destruir. A vida em abundância representa a plenitude para a mente, o corpo, para a alma, né? Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, não é? Leve também a esperança de uma vida eterna através dessa mensagem para algum parente, algum amigo, alguém que você conheça, né? Dê um like nessa mensagem, porque isso ajuda o nosso algoritmo a que muitas vidas, outras vidas, sejam alcançadas por ela, né? Inscreva-se nesse canal. Deus te abençoe, queridos. Até a próxima. Um bom final de semana a todos, em nome do Senhor Jesus.